Olá, o programa Educa Floripa está entrando no ar. E hoje nós vamos fazer um passeio por projetos, ações e escolas aqui de Florianópolis. E a gente faz nossa primeira parada na Escola Básica Municipal Antônio Pascoal Apóstolo, que fica no Rio Vermelho. Por lá, estudantes do 4º ano estão aprendendo sobre a preservação do bioma marinho. O fundo do mar reproduzido no corredor de acesso às salas de aula, um indicativo de que aqui os oceanos e a vida marinha são assuntos em pauta. Os estudantes do 4º ano da Escola Básica Municipal Antônio Pascoal Apóstolo estão aprendendo sobre a preservação do bioma marinho e o descarte de resíduos sólidos. Um projeto desenvolvido em parceria com a Associação R3 Animal, que atua com resgate e reabilitação de animais marinhos. A R3 Animal fundou o Núcleo de Educação Ambiental e dentro do Núcleo de Educação Ambiental a gente tem algumas linhas de atuação, né? Entre elas, a gente tem o projeto Cultura Oceânica, que é voltado para o ensino formal, para trazer a educação marinha para dentro da escola. Então, sendo assim, nós, como estamos aqui no bairro, também procuramos a escola mais próxima da rede pública para a gente, então, atuar com esse projeto, trazendo a importância do oceano para dentro da escola, trabalhando toda essa questão da educação marinha e da cultura oceânica. E aí vocês fazem palestras, vocês fazem debates, pesquisas, como é que é um pouco dessa troca de informação aí? O projeto ele tem cerca de 10 encontros, a gente começa os primeiros encontros construindo conhecimento com eles, então a gente faz algumas palestras, algumas aulas expositivas, trazendo alguns conceitos, alguns conteúdos, para ir construindo mesmo essa importância do oceano e a partir do 3º ou 4º encontro a gente começa então a trabalhar com atividades mais práticas, né? Eles observam amostras de conteúdo de resíduos plásticos retirados de animais marinhos que a gente traz da reabilitação. E eles trabalham na oficina de pintura, a gente também traz uma exposição para dentro da escola, onde a gente atinge não só os alunos do 4º ano, mas todas as turmas. E dessa forma a gente vai trabalhando, construindo de pouquinho em pouquinho essa informação ali na cabeça deles, conhecimento. Tem um campo na escola também, onde vocês trazem materiais de trabalho de vocês. Isso, a gente traz todos os materiais, né, todo o material que a gente consegue fazer ali o monitoramento, então desde o quadriciclo aos equipamentos que os técnicos usam também. Isso é uma forma de certa forma, desmistificar um pouco da produção científica, né, para as crianças se sentirem capazes de entenderem como que se faz a coleta de dados e como que todos aqueles dados se transformam em informação, que vão se transformar em ciência e como nós, como instituição, contribuímos nessa parte da conservação do ambiente marinho. A ação foi criada com base em uma proposta da ONU para promover a Década dos Oceanos, além de atender uma das metas da Unesco, que trata sobre a implementação da educação marinha na educação formal. E são várias as atividades práticas diferentes que engajam os estudantes. Antônio, esse trabalho começou ano passado com 2 turmas de 4º ano e agora já são 4 turmas, né? Sim. E eles gostam de participar. É bem legal, é um projeto que tem atividades que tira bastante eles da sala de aula, tem muita coisa prática, muita coisa que eles têm que pôr a mão na massa e eles são muito participativos. Isso é o lado bem legal de trabalhar com os pequenos, porque eles gostam de se envolver, eles engajam e eles divulgam, eles chegam em casa e falam, e a ideia é exatamente essa, extrapolar isso para fora da sala de aula, para fora da escola e levar isso que eles estão aprendendo no projeto para as famílias, para os amigos, para os conhecidos, para os vizinhos e tudo mais, né? A R3 ela está aqui toda sexta-feira fazendo atividades práticas com esses alunos, mas paralelo a isso, vocês também desenvolvem outras atividades. Sim, eu tenho uma aula fixa com eles toda semana, então paralelo ao que é trabalhado com a R3, a gente trabalha um reforço teórico, ou alguma atividade prática relacionada ao que eles vão ver ou ao que eles viram com a R3 na sexta-feira. Então a gente faz cartaz, faz desenhos, produz material audiovisual, a gente tem assiste alguns vídeos relacionados à temática, produção de texto, tem várias coisas desse tipo que a gente tenta conciliar ao trabalho da R3. O ano passado o projeto foi só de
foi mais curto por conta da pandemia, né? Durou uns 3, 4 meses e foi no fim do ano. E esse ano veio a proposta, a ideia da gente trazer já o projeto no começo do ano para dar continuidade dessa ideia até o fim do ano com esses alunos dentro da escola. Então a gente desenvolveu essas atividades ao longo do primeiro semestre todo, primeiro vindo com uma parte teórica, depois mais com uma parte mais prática. E o encerramento a gente pretende fazer agora no mês de agosto, com 2 saídas de estudo, mediadas pela Escola do Mar, da Secretaria da Educação, que a gente vai fazer uma saída de navegação pela Baía Norte, vai visitar a Baía dos Golfinhos, reforçando bem aspectos que foram vistos ao longo do projeto e essa problemática dos resíduos também. O que se aprende no projeto vira combustível para novos comportamentos. Benjamin que o diga, a frase que pintou com os colegas nas paredes da escola mostra por que o mar começa aqui, com nossas atitudes. A de lixo eu pesquiso até hoje porque é uma questão muito séria. Porque, bom, por exemplo, porque muitos animais têm jeitos especiais de se alimentar que podem causar um perigo, certo, para eles, para comer lixo. Por exemplo, a baleia, ela não é assim que mastiga, ela suga o plâncton e o crio, que é tipo um camarãozinho bem pequeno. Daí, e se tiver uma sacola de lixo bem perto dela, ela vai sugar e ela pode morrer. Uma vez encontraram uma baleia com 83 sacolas plásticas no estômago. Nós aproveitamos a passagem pela Escola Básica Municipal Antônio Pascoal Apóstolo para saber da professora Juliana Priscila Gomes, que é ser professora. Ser professor é ser pai e mãe das outras profissões. Trabalhar com educação é você despertar no outro a sua consciência de si, do coletivo, e que ele se conhecendo, ele vai saber o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele tem afinidade, o que ele não tem. Nessa heterogeneidade que a gente trabalha em sala de aula, a gente exemplifica, vivencia sempre o respeito à diversidade. Não existe alguém maior ou melhor, existem coisas diferentes, pessoas diferentes, opiniões diferentes. E assim a gente vai exercitando a vida em sociedade. Ele se conhecendo, respeitando a diversidade, ele vai conseguir agir de forma solidária, sensata, que some à sociedade, trazendo o seu conhecimento e sendo realizado, vai fazer o que ele gosta. E a gente tem aquela máxima, né? Se ele descobrir o que ele gosta, ele vai sempre trabalhar, vai sempre contribuir na sociedade, na vida, na casa dele, de uma forma que não é pesada. Ele vai estar vivendo e não algo árduo, né? Ai, estou trabalhando, esse negócio é pesado. Não é o que a gente deseja. E na educação, a gente tem muitas emoções. Uma delas é a gente ver eles ousando, né? Criando, nos superando. E é o nosso desejo. Eu tenho 17 anos de educação. Nesse período tive muitos momentos em que sala de aula paro tudo para secar as lágrimas de emoção. No momento que começa a ler, no momento que está se despertando para as questões matemáticas, no momento que nos corrige, nos momentos que nos ensina. Então esse exercício diário vai fortalecendo e vai dando também sentido e significado para o meu ser nessa sociedade. Paulo Freire fala da educação que transforma e eu ouso dizer que não só transforma, né? Ela ressignifica. Então tudo de ruim que possa acontecer a gente pode olhar com outros olhos e ressignificar. Não é esconder os nossos erros de humanidade, nossas dificuldades como pessoa, né, as nossas vaidades, orgulhos, ciúmes, inveja, mas ensinar, instrumentalizar e nos instrumentalizar de outras formas da gente lidar com isso. A escola não é apenas um ambiente de ensino da aprendizagem formal.
A escola também é um espaço motivador de boas práticas e, quando bem aproveitada por toda a comunidade, pode contribuir muito com a visão de mundo e de autoestima dos estudantes. Veja só o exemplo da Escola Básica Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, lá do Campeche. A escola tem uma importância ímpar na vida de crianças e de adolescentes. É impulso para um processo de evolução e formação que vai muito além do ensino curricular. E mesmo fora da sala de aula, ações e projetos intencionais realizados no pátio são essenciais para o desenvolvimento de valores e princípios que vão seguir com os alunos durante toda a vida. É bem o que essa frase diz: grandes coisas têm pequenos começos. Não é à toa que ela foi pintada no muro da Escola Básica Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes. A unidade é conhecida por abrir as portas para que professores coloquem em prática projetos extracurriculares. A Brigadeiro Eduardo Gomes sempre teve de portas abertas para diversos projetos. Muitas ideias surgiram aqui dentro do grupo de profissionais que sempre se dispuseram. Alguns profissionais já não estão mais, então alguns projetos, mas são projetos ou de escola ou projetos também que caminham junto com esses profissionais para nascerem e depois virar um projeto de escola. Então a gente faz um piloto, vamos dizer assim, para depois ver o que é interessante a gente continuar, o que é possível, Então, sempre procuramos atender os estudantes de forma que seja ou no contraturno ou também dentro do seu apoio pedagógico. Tudo tem que passar pelo corpo técnico da escola, tem que ser avaliado, tem que ser levado junto a essa avaliação aos grupos de profissionais. Então isso tem que ser trabalhado para poder ser adequado à linguagem, à forma como vai ser trabalhado, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande. Quando você deixa o seu filho aqui, você deixa a sua coisa mais preciosa é quando você deixa o seu filho aqui. Então a gente tem que sempre estar avaliando, olhando, vendo o que é possível, o que é importante deixar para essa criança, o que essa criança pode, se isso vai ser bom para ela, se vai contribuir com o desenvolvimento dela, Então a escola está sempre de olho nesses novos projetos. Muitas vezes você não tem espaço para criar um projeto, ser um projeto grande, para atender toda a escola. Temos o projeto muitas vezes está restrito a um grupo, por exemplo, a anos iniciais, a um grupo específico de estudantes lá do 8º, 9º ano, Então por que não deixar esses pequenos projetos acontecerem? Nós temos a questão do Grêmio Estudantil também, então a escola procura atender várias, são várias as motivações aqui dentro para que esses projetos possam brotar. Então cada um aqui tem a oportunidade, sim, todos eles apresentam esses projetos, a gente coloca, avalia e dá o retorno, abre o espaço sempre que possível. É um olhar para o ser humano de forma integral. E são várias as opções de projetos na área socioemocional, de música, de matemática e de esportes. Mariana, é impressionante a gente ver que aqui na escola existem vários projetos sendo desenvolvidos. E uma área onde isso é muito forte é na área de esportes, Onde você participa ativamente. Isso. A nossa escola ela valoriza bastante o que a gente chama da cultura esportiva, que engloba aí um conjunto de atividades ligadas a diferentes modalidades de esporte. Então, assim, nesse processo a gente tem várias parcerias, assim, com a Fundação Municipal de Esportes, com outros clubes que ajudam a desenvolver esses projetos. Eu faço articulação como professora de Educação Física desses diferentes projetos que acontecem no contraturno como complemento também das atividades educativas desenvolvidas aqui na escola. Me conta alguns desses projetos na área de esportes. Então, atualmente a gente tem o projeto de basquete com o professor Gilson, que já também tem há bastante tempo, alguns anos, Participa até de vários campeonatos também com os estudantes. Tem o projeto de karatê, parceria com a Fundação Municipal de Esporte. Tem o projeto de handebol feminino também, parceria com a Fundação. A gente tem vários estudantes, já atletas que estão representando Florianópolis em competições, nas categorias de base. Tem projeto de futebol também, a gente tem então várias. E é impressionante porque eles já estão dando frutos, Já estão dando frutos. Sim, como eu falei, a gente já tem um histórico, uma caminhada
nessa área, valorizando, né, a cultura esportiva. Então, vários professores de educação física desenvolvendo projeto com os estudantes. E aí isso, né, ao longo do tempo, vem sim, né, trazendo vários frutos, né, como a gente fala, com a nossa participação em jogos escolares. A nossa escola participa anualmente, né, dos Jogos Escolares de Florianópolis. Ano passado, por exemplo, a gente foi, né, ganhou o troféu de melhor escola pública, né, da Olimpíadas Escolares de Florianópolis. E tivemos também uma estudante, a Isabelle Nunes, que foi destaque da competição. Ganhamos no futsal feminino, no basquete feminino, handebol teve medalha também. Então, assim, ao longo do tempo a gente viu, né, que isso era muito frutífero para os estudantes, para a escola, para a participação e envolvimento dele com as atividades na escola, uma complementação, né? Exatamente esse ponto que eu queria chegar, porque esses projetos, seja na área socioemocional, seja na área de esportes, na área de música, eles trazem um resultado muito positivo para o desenvolvimento desses adolescentes. E é por isso que a gente abraça isso com tanto carinho, assim, e empenho, porque a gente percebe, né, não só através das medalhas, mas no sorriso, né, no sorriso, no autoestima dos estudantes, isso, nesse empoderamento, assim, deles, né, do envolvimento com algo que eles vão levar para a vida, algo positivo, algo que, né, que eles se envolvem e que levam, né, que vão levar. A gente entende, né, o esporte aí como um fator positivo, né, para complementar esses estudos. Então eles acabam se envolvendo mais com a escola, eles querem vir para a escola mais também por conta dos projetos, por conta disso tudo, e a gente fica muito feliz, né. Durante a pandemia, muitos estudantes enfrentaram dificuldades para aprender. Por conta disso, muitas escolas da rede municipal estão intensificando o apoio pedagógico. Uma ação primorosa de planejamento do trabalho e de acompanhamento desses estudantes. Confira. Duran, aqui na Escola Básica Municipal Antônio Pascoal Apóstolo, os professores perceberam que crianças que estavam na fase de alfabetização passaram a ter algumas dificuldades no pós-pandemia. Deise, o que vocês fizeram ou estão fazendo para reverter essa situação? Então, o nosso diagnóstico inicial começou em 2020, que a gente foi acompanhando as crianças que não estavam, né, presentes, mas que a gente tinha alguns retornos deles. E no final do ano os professores fizeram um levantamento dos retornos que se obteve em relação à alfabetização. Então, nós naquela época já mapeamos, assim, que a gente teria um número muito elevado de crianças, que seriam em torno de 44, que sairiam do segundo ano para o terceiro ano, sem ter concluído o processo de alfabetização. Então, nós propusemos que no início de 2021 fosse feito, né, um acompanhamento, mas a gente também ficou sistema híbrido, então que algumas crianças vinham uma semana, não vinham na outra, e também não teve continuidade. Final de 2021, se avaliou novamente as crianças e no início de 2022 se retomou esse período diagnóstico, é onde a gente vê o que as crianças alcançaram em termos de alfabetização. Então a escola tinha que tomar uma atitude drástica, porque nós tínhamos um número de 44 crianças, no início de 2022 já estavam em 90. Então assim, Isso crianças 200, precisando de supervisão. Do terceiro ano, que foram para o terceiro ano, 210 crianças, 90 não estavam dominando os processos de alfabetização. E então a escola tomou várias atitudes, né? Primeiro, nós já vimos desde 2020 fazendo adaptação no currículo, focando muito na alfabetização. Em 2021 a gente intensificou, só que em 2022, como eles vieram para a escola, então a gente teve uma reorganização das turmas pelos níveis de alfabetização. Porque nós temos as crianças que estão no nível pré-silábico, que são aquelas que mal conhecem as letras, muitas não identificam o que são letras e números e outros símbolos. Então esse era o nosso grupo mais crítico. Então com esse grupo a gente reenturmou, nós temos 2 turmas, onde essas crianças estavam bem nesse processo inicial, porque elas não tiveram presencial primeiro ano, não tiveram presencial segundo. Então assim, elas vinham com muitas dificuldades, né? E as demais turmas a gente continuou adaptando o currículo, trazendo, principalmente no primeiro trimestre, que vai até maio, as questões da alfabetização, mas essas 2 turmas, elas têm um currículo diferenciado. É um grupo menor de crianças, nós atendemos no máximo 15 crianças,
Porque a gente entende que o reforço ele tem que ser esse contato mais próximo. O professor tem que estar junto, tem que estar pontuando. A observação, cuidado e a relação, porque geralmente essas crianças com mais dificuldades, eles têm também a baixa estima. Então eles precisam se sentir acolhidos, se sentir pertencentes, se sentir capazes. Então o professor do apoio pedagógico, ele tem que dar também esse suporte. E que não é qualquer profissional que consegue, né, essa demanda. Então assim, ó, uma sala com 15 crianças já é o limite para um profissional conseguir fazer esse atendimento individualizado. E que foi um diagnóstico que a gente teve quando estava no ensino híbrido, que as turmas eram reduzidas por causa do distanciamento social. Então todo professor dizia, nossa, eu se tivesse uma turma com 15 crianças, seria um paraíso, né, que a gente daria conta. Então, assim, as crianças do apoio, elas trazem mais dificuldades, elas trazem outras demandas além, né, da aprendizagem. Então, a gente tem que tentar trabalhar esse contexto. É um esforço concentrado para buscar reverter esse quadro. Vocês veem resultados positivos? Então, a gente teve o primeiro trimestre, porque o nosso apoio pedagógico, ele começou em abril. Então, assim, o que a gente precisa? A gente precisa contatar com as famílias, eles têm que autorizar que a criança vai estar vindo no contraturno, que ele vai ficar aqui para almoçar. Então, a gente tem toda uma demanda, mas na primeira semana de abril, a gente já chamou as famílias, já pegamos os termos e a gente já começou. Não tinha os 15, mas a gente tinha alguns. Só que daí, em maio, é que a gente teve o primeiro colegiado de classe, que foi o fim do primeiro trimestre. Então, ali a gente teve pouco tempo, porque a gente teve só abril e maio. A criança vindo uma vez ou duas na semana ainda não se podia ter um resultado concreto. O que a gente observou? Em abril, o que eles sabiam? Porque o planejamento lá no apoio pedagógico, ele tem que estar adequado à realidade. Não adianta o professor querer trabalhar. Não, ele tem que saber qual é a demanda daquele grupo. Então, ele tem que adequar o grupo. Então, abril foi mais para sentir o grupo. Maio, a gente trabalhou já com esse atendimento e junho. Agora, no final de agosto, a gente tem o segundo trimestre encerrando, onde a gente vai observar o desempenho das crianças. O que eu já posso antecipar, que como a gente estava muito preocupado que a nossa escola atende só até o 4º ano, as crianças saem daqui para o 5º ano para outra unidade. Então, a nossa preocupação é que eles saiam alfabetizados. Então, a gente já tem esse êxito nos 4º anos com relação à língua portuguesa, que eles já alcançaram um nível esperado, já estão produzindo textos, usando pontuação, aquilo que se espera, um bom vocabulário. Então, agora, no mês de agosto, o foco vai ser na matemática. A gente vai enfatizar e daí faremos essa avaliação do colegiado de classe e se a criança tiver alcançado, porque no colegiado de classe participa o professor de sala, os professores das áreas e as professoras do apoio também participam. Então, a gente discute os casos. Se for o caso, essa criança é dispensada e no lugar dela abrimos a vaga para outra criança. Se a gente percebe que ela ainda precisa mais um pouquinho, ela permanece. Então, assim, e também a nossa avaliação, ela é praticamente diária. Cada dia do apoio pedagógico, ela já, isso deu conta, conseguiu, alcançou, e o diálogo permanente com o professor de sala de aula. Isso aí é um aspecto assim que a gente construiu uma prática e que a gente vê que tem resultado. Porque se a gente consegue estar em sintonia no grupo que atende a criança, a gente está gerando benefício para essa criança. Nossa última parada é para conhecer o Núcleo de Educação Infantil Municipal Professor Sérgio Grando, uma unidade novinha que fica bem no centro, no coração de Florianópolis. Eu me chamo Ana Lúcia, eu sou diretora do NEM Professor Sérgio Grando e hoje eu vou apresentá-lo para vocês. Essa é a nossa unidade, que estamos aqui há um ano, uma unidade nova, cheia de sonhos. Foi uma unidade muito esperada, né, por toda a comunidade do Morro do Céu, comunidade do Nova Trento, Morro do 25 e redondezas, né, que aguardamos anos, né. Nós viemos de uma creche Rosa Maria Pires,
Essa creche, então, ela era uma creche que nós atendíamos apenas 2 grupos. Nós tínhamos que procurar uma educação de qualidade que pudéssemos contemplar todas aquelas necessidades daquelas crianças. E exatamente no dia 19 de abril de 2021, nós iniciamos o atendimento nessa unidade com 2 grupos de atendimento. Até então, se eu não me engano, nós tínhamos 25 crianças. Hoje estamos com 92. Temos 6 grupos de atendimento. Temos mais 2 salas, né? Que estamos nos preparando, né? Para nessa novo momento de inscrição para as vagas da creche. E aí nós ganhamos esse espaço que todos que vêm aqui amam e a comunidade assim está extasiada com o espaço das nossas crianças. Então a gente tem esse cantinho aqui que nós estamos em construção para que possa ser a nossa biblioteca. Quando a gente veio da Rosa Maria Pires, a gente chegou aqui e viu tudo isso muito grande, né? E aí pensamos assim, nossa, né? O que eu vou fazer com esse espaço todo maravilhoso, né? E aí vieram os novos professores, aí chamamos a comunidade, e aí começamos a pensar e trabalhar, estruturar um PPP, formando uma identidade, né, dessa unidade que ainda está em formação. Então, nós já temos um espaço, né, que é a brinquedoteca, né? Ela já está com algumas estruturações. Agora estamos trabalhando para novos brinquedos, né? Esse trabalho está sendo feito junto à Secretaria Municipal de Educação, né, para essa nossa ampliação, né, de um espaço de brincadeiras, né? Mais um espaço de brincadeira para nossas crianças. Pensando, né, nesse trabalho de inclusão, né, das crianças especiais, nós temos a sala multimeios, né, que é atendido pela nossa professora Tatiane, que nesse momento ela está em atendimento em outras unidades. Aqui ela recebe crianças que vêm fazer um atendimento junto à professora de auxiliar, a professora de educação especial. E nós temos algumas crianças de outras unidades que ela faz o atendimento aqui, que as famílias trazem, ou quando ela vai na outra unidade lá atender essa criança lá. Isso aqui foi uma grande conquista, né? É uma grande vitória assim, que nos proporcionou. Essa sala, a gente chama de sala de hora-atividade. Essa sala tem impressora, tem computador, que o professor vem fazer suas pesquisas, vem fazer seus trabalhos, estudar, a gente se reúne aqui junto com a supervisora. Então, esse é o nosso tão sonhado refeitório, amplo, arejado, com muita luz, né? Onde os nossos pequenos já estão vindo, né, fazer suas refeições. O que nós temos hoje para o jantar, Soninha? Sopa de lentilha. Esse grupo aqui, ele atende o grupo 3. Temos 15 crianças de período integral, né? Temos 10 integrais e 5 parciais, né? E olha só que maravilha, né? Traz a representatividade da casa da criança, né, para a sala de atendimento. Esse é o grupo 4, né? Esse é um grupo para 20 crianças.
O Educa Floripa de hoje fica por aqui. Até a próxima!